Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma aula de laboratório, a nossa nona aula, na página 31 da nossa apostila. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre técnica de curativos, oxigenoterapia e preparo do corpo pós-morte, né? Vamos começar hoje com uma aula de curativos, né? A técnica de curativos. Falar um pouco sobre esses curativos, né? Existem vários curativos no mercado, existem curativos que a gente faz em casa, curativo que não precisa de uma técnica muito específica para poder realizar, né? Mas existem outros curativos que sim, precisa de todo, né, um instrumental cirúrgico, né? Uma bandeja de curativos e até de algumas medicações específicas para isso. Lembrando que quando a gente pensa em curativos, a gente logo pensa numa ferida, né? Aquela ferida, e eu acho que o que vem na nossa cabeça quando a gente fala em fazer curativo, vem logo naquele machucado, né? Naquele acidente que houve uma fratura, e assim a gente vai pensando nessas feridas para realizar esses curativos. Mas na realidade, se a gente parar para pensar, a ferida, né, que a gente define como qualquer lesão da continuidade da pele, ou seja, a pele íntegra que foi lesionada, que houve um corte, que houve um furo, né, através de uma faca, através de uma cirurgia, por arma de fogo, um tiro, né, caco de vidro, qualquer coisa, isso é uma ferida. Então, quando a gente fala em ferida, a gente pensa no machucado, mas qualquer ato que venha lesionar a nossa pele, né, essa continuidade dessa pele, é uma ferida que nós temos que tratar. E aí, esse tratamento, diferentemente de outros tipos de feridas, porque cada ferida vai exigir um tratamento diferenciado, então a técnica que nós vamos passar aqui seria uma técnica para qualquer tipo de ferida, mas existem medicamentos específicos, existem coberturas específicas, né, para certos tipos de feridas. Né? Mas uma técnica, né, aquilo que é protocolo tem que ser seguido. A asepsia adequada, o uso de máscara, o uso de luva estéril, né, o uso de soro fisiológico, né, como é que se faz a limpeza disso, quais são os tecidos que eu estou vendo ali. Então, uma coisa muito comum que vai acontecer dentro do ambiente hospitalar são as feridas cirúrgicas, com certeza, e mais aquelas feridas por úlcera, por pressão, a lesão por pressão, aquelas escaras, né? Isso com certeza vocês irão pegar em uma escala assim bem abrangente em relação a isso. Então por isso é importante saber alguns detalhes que vão fazer a diferença durante a recuperação dessas feridas quando vocês irão, né, tratar. Lembrando também que curativos é uma função do enfermeiro. Então, quem vai fazer um curativo é enfermeiro. Só que no dia a dia, principalmente no hospital público, a gente vê que não é o que acontece. Muitas vezes essa função é delegada para o técnico de enfermagem, embora não é o técnico que faça, é o enfermeiro, né? Mas muitas vezes devido a uma sobrecarga que ambos têm, tanto o técnico como o enfermeiro, então acaba na hora do banho, após o banho, o técnico quer deixar o seu paciente já arrumadinho na cama, porque se deixar depois para fazer o curativo, o enfermeiro vem e pode deixar aquele paciente então desorganizado no seu leito. Então alguns técnicos preferem logo realizar o curativo, principalmente daquela úlcera por pressão. Então por isso, às vezes quem acaba fazendo a maior parte dos curativos são vocês mesmos, né, futuros técnicos, né, e já quem já está no campo de trabalho já. E o que eu tenho que então saber, né, desse curativo? A gente vê algumas feridas que às vezes elas são difíceis de cicatrizar. Às vezes existem alguns fatores que vão influenciar nesse processo de cicatrização, né? Ou seja, vai retardar esse processo de cicatrização. Como, por exemplo, uma doença crônica, tipo diabetes, que o paciente tem, fator de coagulação, alguma infecção, né? O paciente ele é acamado, né? Ele é restrito ao leito. Então, existem alguns fatores, né? A própria alimentação do paciente, o socioeconômico do paciente também, isso vai influenciar bastante. Se ele tem dinheiro para comprar um medicamento adequado, um medicamento bom para poder usar naquela ferida. Então, são vários fatores que vão influenciar nisso. Mas o pior fator que eu vejo é a falta de conhecimento, né, de como fazer esse curativo. Porque eu posso usar apenas talvez soro fisiológico e uma pomada cicatrizante, e isso vai trazer bons resultados. Mas a partir do momento que eu faço de qualquer maneira, que eu não sigo uma técnica asséptica para poder realizar esse curativo, isso acaba
prejudicando o processo de cicatrização dessa ferida. Então é muito importante a gente saber o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Por exemplo, certa vez nós fomos estagiar num posto aqui de Caxias e eu sempre relato isso porque é uma coisa que marcou minha vida e é uma coisa que eu recusei a fazer. E quando chegou lá o paciente com aquelas feridas, né, de artérias e de veias, feridas longas, né, na vida deles, que dura cerca de meses e anos. Tinha paciente com 10 anos de feridas na perna, aberta, exposta mesmo. E quando eu cheguei lá, era uma sala de feridas e curativos, né? E tinha um tanque onde o paciente colocava a perna lá para poder fazer a lavagem daquela ferida com água da caixa, com uma ducha, tipo essa ducha de banheiro que a gente usa, né? Lá tinha essa ducha. E aquele tanque onde o paciente colocava a perna lá não tinha nenhuma asepsia, nem azulejo tinha na parede, era em bolso e um cimento liso que tinha ali e o paciente lavava a perna lá. Aí eu, quando cheguei com meus alunos lá para poder estagiar, eu me recusei a fazer esse tipo de curativo ali. Primeiro porque não tinha soro fisiológico para poder lavar a ferida. E então eu fui até a direção do posto, né, e falei com ele que eu precisava de soro fisiológico em um local adequado para poder fazer curativo dos pacientes. Nosso estágio lá era às terças-feiras. E aí ele se recusou, falou que não, porque todo mundo fazia com soro fisiológico, com água, né, aquela ducha mesmo, lavava com aquela ducha e depois jogava o soro fisiológico em cima. E eu falei que eu não ia fazer então. E aí depois, tentando convencê-lo sobre a água da caixa que jogava na ferida, né? É uma água que vem da SEDAI, eu sei, né? Existe lá um possível tratamento, só que vinha com substâncias químicas. E essas substâncias químicas, principalmente o cloro que se coloca, ia piorar a situação daquela ferida. Então eu expliquei isso a ele. E outra situação que eu coloquei para ele, que eu perguntei a ele, qual era o período que ele lavava aquela caixa d'água. Ele não soube me responder, enrolou, né? Que ele falou que chegou no posto agora, tal. Eu falei, então esse é um outro fator de contaminação para uma ferida. Então, por isso, eu não vou fazer desse tipo. Se você quiser que eu faça de forma correta, você deixa soro fisiológico separado para a gente poder realizar esses curativos. E naquele dia não foi possível, mas na outra semana, na outra terça-feira, tinha caixas e mais caixas de soros fisiológicos lá. Então, nós começamos a fazer o curativo ali. E, pelo incrível que pareça, as terças-feiras era o dia mais lotado que passou a ser da população, da comunidade ali, para realizar curativo. Porque estava surgindo efeito e um passava para o outro, a maneira conforme a gente trabalhava, né? Isso surgiu um resultado bem positivo e bem legal para os pacientes daquela localidade. E os alunos aprenderam bastante em relação a isso. Então, o soro fisiológico é uma substância muito importante porque ele tem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e ajuda no processo de cicatrização, né? Então, isso é importante. Então, você, quando vai fazer um curativo, a primeira coisa que tem que fazer é selecionar os seus materiais. Quais os materiais prescritos pelo médico ou pelo enfermeiro? O que o enfermeiro prescreveu? O que o médico prescreveu? Nos hospitais nós temos a comissão de curativos, né? Então, geralmente, o enfermeiro é responsável, né, de ficar avaliando aquela ferida todo dia, aquela úlcera por pressão, medindo a profundidade, a extensão, né, daquela área, ver se aquilo está realmente se fechando ou não. Então, essa é a função. E ele prescreve os medicamentos, né, as coberturas mais adequadas para aquele paciente. Tá? Mas é importante que você, como técnico, tenha esse conhecimento, ainda que você não venha fazer dentro do ambiente hospitalar, que você for trabalhar, mas que você tenha esse conhecimento, porque é importante, né? Porque um dia pode faltar o seu enfermeiro pode sair, você ter que fazer esse curativo, ou até mesmo no ambiente, né, familiar. Você está preparado, então, para poder ter esse conhecimento. Então, quando a gente vai fazer um curativo, primeira coisa, selecionar os materiais que você vai usar, ver como está aquela ferida, o que você vai precisar. Para você vai estar todo paramentado, você vai estar de luva estéreo, você vai estar de máscara, de touca, de roupão, né, o capote. Então você não pode sair dali para pegar alguma coisa. Então já vê o que foi prescrito para aquela ferida. Ah, soro fisiológico, né? É uma fibrase, é um agenalto de papaína, né? Seja lá o que for prescrito para o paciente, você já deixa tudo preparado. Gás estéreo, né, máscara,
a bandeja de curativo, tudo que for prescrito já deixa separado lá. Quando você vai tirar o curativo que está lá, o curativo anterior, você usa uma luva de procedimento. Luva de procedimento é aquela luva que eu mostrei na primeira aula que vem na caixa. E aí você tira o primeiro curativo, né? Quando você tirar, você vai jogar aquilo fora, você vai estar a ferida exposta ali, explica ao paciente o que vai ser feito antes, porém, né? Explicar todo o procedimento que vai ser feito para o paciente, posiciona o paciente numa posição adequada, confortável, tanto para ele como para você então começar a fazer esse curativo. E aí então você depois calça a sua luva estéreo e aí você vai fazer a limpeza dessa ferida. Existe uma sequência, né, de limpeza que a gente começa da área mais limpa para mais contaminada, mais suja, né? Ou a área menos contaminada para mais contaminada. Então, por exemplo, se eu pego uma ferida cirúrgica, onde tem as suturas, os pontos, a área menos contaminada é em cima dos pontos. E a área mais contaminada é ao redor daquela ferida, né, da cirúrgica. Se eu pego, por exemplo, uma úlcera por pressão, a área menos contaminada é ao redor da ferida. E a área mais contaminada é no centro, no meio da ferida, onde tem secreção, vários tipos de tecidos, vários exudatos. Então, ali é a área mais contaminada. Então, a regra, tanto para cirúrgica ou para uma úlcera por pressão, qualquer outro tipo de ferida, de lesão, a gente vai sempre fazer o curativo, iniciar o curativo da área menos contaminada para mais contaminada, ou menos suja para mais suja, tá? Só muda a cirúrgica da outra, porque a cirúrgica eu começo a área menos contaminada em cima da sutura, em cima dos pontos, e a área mais contaminada é ao redor. Na lesão, uma ferida aberta, seria menos contaminada ao redor, os tecidos, né, aos redores daquela ferida, e a área mais contaminada dentro da ferida. Tá? Então a gente sempre começa por aí. Eu vou lavar essa ferida com auxílio de pinças, de instrumentais, isso quando tem, porque na realidade nem sempre nós temos isso disponível, então muitas vezes eu vou pegar mesmo a luva estéreo que eu já estou usando, com a gás estéreo, né, para poder fazer a limpeza. Então eu vou começar a fazer a limpeza ao redor. E sempre utilizando, como eu sempre falo, né, pega a gás, usa uma vez e joga fora. Depois pega outras gases. Então, às vezes, num curativo, eu preciso de 5 pacotes de gás estéreo. Dependendo do tamanho dessa ferida e da profundidade dessa ferida, para fazer esse curativo. Isso vai depender mesmo da ferida que você está realizando ali, a quantidade de material. Então, por isso é bom você, né, saber, perguntar, ler o prontuário, né, ver a dimensão dessa ferida, né, qual o tamanho que ela dá, qual a profundidade, né, para saber qual é a quantidade de material que você vai utilizar. Então você fez isso, né? Vai limpar com soro fisiológico, bastante soro fisiológico. Ah, professor, precisa escovar? Não há necessidade. Uma lesão que já está aberta, está sendo feito curativo, não há necessidade de escovar. Você precisa somente lavar com soro fisiológico, né? E uma gás estéreo. E o auxílio de pinça, se tiver uma pinça de pressão, uma pinça anatômica, né? Você vai utilizar esses instrumentais. Se não tiver, igual já falei, vai usar a sua própria luva estéreo, sua mão, para poder lavar. E sempre sentido único, né? Sentido único. Não fica lavando a ferida para lá e para cá, porque você limpa e você contamina, você limpa e você contamina, você limpa e você suja, você limpa e você suja. Então, não adianta ficar assim. Tem que ser movimentos únicos e joga fora. Únicos e joga fora, para poder evitar essa contaminação. E sempre jogando o soro fisiológico. Você pode usar o soro fisiológico com uma seringa de 20 ml para dar aquele jato e você lavar com, né, passar gás e vai passando. Isso a gente vai ver aqui depois, né, ou quando a gente retornar, como que é feito nesse curativo aqui de umas imagens que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas a teórica desses curativos é importante você já pegar agora para depois facilitar para a gente, né, na hora das nossas aulas práticas. Então você vai lavar com soro fisiológico, você não vai secar essa ferida, porque quanto mais úmida essa ferida tiver com soro fisiológico é muito importante, porque o cloreto de sódio ele vai ajudar a cicatrizar. Agora, outra coisa importante é você conhecer os tecidos que estão ali. Porque para cada tipo de tecido que eu tenho, pelo menos até 3 tecidos, né, eu tenho que usar medicamentos diferenciados. Eu não posso usar, por exemplo, um tecido de granulação. O que é um tecido de granulação? É aquele tecido avermelhado, né?
Aquele tecido que você olha assim numa ferida, não tem nada, não tem tecidos com pus esverdeado, com pus amarelado, né? Não tem necrose, que é aquele tecido escuro. Então isso é muito importante. Os exudatos são exudatos normais que tem lá, o aquoso, né? Que são exudatos que aparecem nessas feridas, né? É normal ter isso. Então, mas não tem aquele purulento, por exemplo, que tem a pus. Então, isso é importante você conhecer, porque quando eu vou fazer um curativo, uma ferida que apresenta tecido necrótico, lá na página 31, tecido necrótico, tecido de fibrina, eu preciso usar pomadas específicas para esses tipos de tecido. O que é um tecido necrótico? É aquele tecido escuro da ferida. Isso eu vou mostrar nas imagens quando a gente voltar. Fibrina é aquele tecido amarelado, né? Parece um pus endurecido, que precisa ser retirado. Se você usa uma pomada cicatrizante, que tem ação cicatrizante nesse tipo de tecido, você está perdendo a pomada, está gastando dinheiro, está jogando dinheiro fora. Porque nesse tipo de tecido de necrótico e fibrina, eu tenho que usar uma pomada que tem ação desbridante. Então, assim, eu tenho dois tipos de medicamentos que eu posso estar usando numa ferida, né? Uma medicação, né, que tem ação cicatrizante e uma medicação que tem ação desbridante. O que é desbridar? É remover, retirar aquele tecido que está impedindo de chegar a medicação no tecido de granulação. O tecido necrótico é um tecido escuro, o tecido fibrina é um tecido amarelado, o esfacelo é um tecido esbranquiçado que geralmente ele fica ao redor da ferida. E o tecido de granulação é aquele tecido avermelhado. O que eu tenho que ver numa ferida? É o esfacelo, aquele esbranquiçado na beirada, e o granulação, que diz para mim, mostra para mim que essa ferida está no processo de cicatrização. Mas quando eu vejo uma ferida que tem tecido necrótico, que tem fibrina, está longe de cicatrizar. E esses tecidos, ele impede, que tem necrótico. Quando você joga uma pomada aqui cicatrizante, ele impede de chegar aqui embaixo, no tecido bom. O tecido bom, que eu digo de uma ferida, é aquele tecido de granulação. É esse tecido que mostra para a gente que aquela ferida está no processo de cicatrização. Enquanto eu tiver ali necrótico, fibrina, ele não está no processo de cicatrização. Eu posso ter os três numa ferida? Posso. Eu posso ter tecido necrótico, eu posso ter fibrina, até 4. Eu posso ter necrótico, fibrina, esfacelo e granulação. Mas o que tem que predominar ali? É a granulação. Ou então esfacelo nas beiradas. Porque esses dois aqui de fibrina e necrótico, eles têm que ser removidos. E como que eles podem ser removidos? Através de medicamentos que têm ação desbridante. Ou então aquele necrótico, né, que já está uma área bem extensa, aí tem que ser feito o desbridamento, né, mecânico. Através de uma lâmina de bisturi, vai ser recortado aquilo e vai ser jogado fora. Porque aquele tecido necrótico, ele está impedindo a ação da pomada cicatrizante, de chegar aonde? No tecido de granulação. Eu preciso ver o tecido de granulação, porque naquele tecido de granulação, aquele tecido avermelhado, é que eu vou colocar pomada cicatrizante. Porque nos outros tecidos, necrótico e fibrina, eu vou usar uma pomada de ação desbridante. E ao redor, né, no esfacelo, se tiver, uma pomada cicatrizante. E no tecido de granulação, se tiver tecido de granulação ali, a gente vai usar uma pomada de ação cicatrizante. Então observe só, numa ferida só, eu posso ter, por exemplo, necrótico e granulação. Eu posso usar qualquer tipo de pomada em toda aquela ferida? Não. Eu vou ter que usar pelo menos duas, né? Uma de ação desbridante em cima do tecido necrótico e uma de ação cicatrizante em cima do tecido de granulação. Então, por isso é muito importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento para a gente poder estar aplicando na ferida, nos tecidos daquela ferida, o medicamento correto. Porque se você coloca a ação cicatrizante em cima de uma pomada com ação cicatrizante em cima do tecido necrótico, o que vai acontecer? Vai perder dinheiro, não vai ter efeito nenhum. Se você pega uma pomada com ação desbridante e coloca em cima do tecido de granulação, você pode piorar a situação daquela ferida. Então, para isso, é necessário você usar cada medicamento com suas ações em cima dos tecidos adequados, né? Que a gente está vendo ali. Tá ok? Então, lavei a ferida com soro fisiológico, lava bem, tira todo o excesso do curativo anterior, que ainda fica um resíduo lá, tira todo o excesso ali. Depois de você ter lavado bem, você vai pegar gás estéreo,
vai encharcar com soro fisiológico, vai colocar a pomada adequada para aquele tecido e vai cobrir. Pode usar, às vezes as feridas geralmente, né, elas são grandes, né, na região sacra principalmente, lá no cóccix, né, lá nas costas do paciente, fica cada ferida horrível porque isso às vezes é ocasionado por deixar o paciente muitas vezes na mesma posição e abre aquelas úlceras, aquelas lesões, né, e aí fica difícil o processo de cicatrização. Aí o ambiente hospitalar que está ali acamado já não favorece, quem está cuidando não faz de qualquer maneira, né? Não tem esse discernimento, esse conhecimento das pomadas, né? E faz de qualquer maneira. E acaba retardando o processo da cicatrização. Então, por isso é importante a gente usar, né, os medicamentos, as pomadas, né, as coberturas, de acordo com os tecidos que eu estou visualizando naquela ferida. Isso é muito importante. Não vamos fazer de qualquer maneira, tá? A ferida ela pode apresentar também alguns exudatos, né? O que é exudatos? São aqueles fluidos, né, no ambiente intracelular e extracelular que começam a minar mesmo, minam, né, aqueles tecidos. E aí nós temos 4 tipos que eu coloquei aqui de exudato. O aquoso, que é um transparente. Eu não sei se você já, quando criança, principalmente, né, você já ralou o braço e saiu só a primeira camada da pele, nem sangrou às vezes, mas é um líquido, né? Aquilo se chama exudato. E aí o exudato aquoso é esse tipo. O seroso, ele é tipo assim, meio que um plasma, a cor de um plasma, né? Meio que um amarelo claro, para cor de abóbora, por aí assim. O purulento, o nome já diz, é que tem pus. Esse pus ele pode ter 3 aspectos, né? Esbranquiçado, amarelado e esverdeado. E o sanguinolento, que é aquele exudato que sai com pus e com sangue ao mesmo tempo, tipo um furúnculo, por exemplo, né? Que mina aquele exudato ali. Às vezes é de uma ferida, quando você tira aquela gaze, e aquela gaze vem encharcada, aquilo é exudato. Basta saber qual é o exudato, se é o aquoso, o seroso, o purulento ou o sanguinolento, né? Ou purulento, sanguinolento, são esses 4 tipos aqui mais ou menos de exudato. Então, esse exudato é um líquido, né, extravascular, né, que sai das células, das vias sanguíneas, né, e vai para aquele local da ferida. Isso se chama exudato. Então, a ferida ela pode apresentar um exudato, né? E o problema todo do exudato, ele mostra até para a gente como está aquela ferida. Por exemplo, se eu pego uma ferida que está com um exudato purulento esverdeado, né? Tudo que tem assim na coloração esverdeada, na maioria das vezes, tem uma ação bacteriana. É uma infecção local que tem ali. Eu posso ter um processo inflamatório que começa com um purulento esbranquiçado e amarelado, mas eu posso ter uma infecção já instalada quando apresenta para mim um exudato esverdeado. Por exemplo, quem tem sinusite, né? Como que começa a sinusite, aquela dor, né, frontal no eixo da face, né? Aquela dor de cabeça ao redor dos olhos, congestionamento nasal, e depois começa aquela coriza esbranquiçada, depois uma coriza mais amarelada, e por último, já com uma infecção instalada, que você tem que tomar às vezes até, na maioria das vezes, antibiótico, começa aquela coriza então esverdeada. Alguns escarros provenientes do pulmão, a gente vai ver que muitas vezes sai esverdeado. No começo sai esbranquiçado, depois amarelado, depois esverdeado. Eu posso dizer que já tem até uma infecção instalada ali. Então, o purulento, o exudato purulento esverdeado, mostra para a gente, né, sobre como está, né, a contaminação daquela ferida. Então, isso é importante você ter esse conhecimento, tá? E você até agir de forma preventiva para você se proteger, porque vai que tem lá, o paciente tem lá algumas bactérias contagiosas, como por exemplo Marsa, né, Pseudomonas, e isso apresenta para a gente, mostra para a gente através de, não vou dizer que né, tem que ter exames, né, de cultura para saber se mas eu já tenho que ficar em alerta. Se o paciente está apresentando febre, está com uma ferida aberta lá contaminada com um exudato esverdeado, purulento esverdeado, eu tenho que ter cuidado, que pode ser uma bactéria que venha contaminar. Então, o isolamento de contato aí é muito importante nessa hora, tá? Então, essas feridas, né, para realizar esses curativos, é importante você seguir esse passo a passo, você ter esse conhecimento, fazer a limpeza adequada, né, limpar bem, não precisa tirar sangue do paciente, tá?
Tem gente que fala assim, mas diz que quando lava e sai sangue é bom, né? Isso não quer dizer que seja bom, né? Vai machucar mais ainda aquela ferida, é outro trauma que está acontecendo ali. A ferida tem que ter proteção e não agredir aquela ferida. Tem gente que quer escovar uma ferida, né? Quando é que eu vou fazer uma escovação? O cara se machucou na rua lá, né? Foi levado para o hospital todo ralado, um asfalto, né? Em meio às ferragens com caco de vidro. Aí eu vou lavar, vou ter que escovar para tirar todo o resíduo de micro-organismos que possivelmente possa ter ali. Agora, uma ferida já aberta no hospital, vou ter que escovar? Não precisa fazer isso. Segue esse passo a passo que eu falei aqui de lavar com soro fisiológico. Não precisa apertar. Quando tem um tecido necrótico, o tecido necrótico ele já é morto, então possivelmente o paciente não vai sentir dor ali. Tanto é que quando a gente faz um desbridamento mecânico de retirada com a lâmina de bisturi, ele não sente dor. Mas mesmo assim, quando eu faço um curativo no paciente, eu sempre, se ele estiver lúcido e orientado, eu sempre pergunto ao paciente, está doendo? Não está sentindo dor? Porque se não tiver, eu capricho um pouco mais para tirar todo o resíduo de impurezas, né, de exudatos. Mas se estiver doendo, eu pego leve no paciente, tá? Então isso também vai de cada profissional. Mas é bom ter essa consciência, tá? Qual seria a finalidade desse curativo, né? Isolar o ferimento, na página 32, isolar o ferimento do exterior, impedindo a contaminação, proteger a estrutura contra traumatismo, ou seja, para não machucar mais, né? Amortecendo os choques, né? Observar as secreções, que isso é muito importante, essas mudanças de exudatos, né? Começou com pus, né? Um exudato aquoso, cerulento, purulento, esbranquiçado, amarelado, esverdeado, então eu tenho que observar e tudo que eu estou observando eu vou relatar. Facilitar a cicatrização, porque quando eu faço um curativo, o que eu quero? Eu quero que venha cicatrizar. Ainda que seja a longo prazo, mas o objetivo do curativo é esse, é proteger e facilitar o processo de cicatrização dentro do conhecimento. E o material que está aqui na apostila, isso vai de acordo com cada curativo, tá? Mas o principal você tem que ter, que é o pacote de curativo com 2 pinças, uma de pressão, uma dente de rato, a cuba rim, né? Que é aquela cuba que tem formato de um rim, né? Essa cuba aqui, ela pode ser, lá no hospital, claro que é inox, não é assim, isso aqui é de uso hospital, em casa, né? Mais ou menos, né? Cuba rim, ó, formato de um rim, por isso que é cuba rim, né? E aí você vai pegar os materiais adequados, né? Aí na apostila está até o povidine tópico, né? Mas que não se usa muito. A gente usa aí um clorexidine desgermante para lavar aquela ferida, é o mais adequado que o povidine tópico contra alergia, isso aí, né? Isso aí para dar alergia é um fator muito fácil, então a gente não usa isso. Soro fisiológico, já falei, atadura se for necessário, porque muitas vezes eu não preciso usar o micropore, que é isso aqui, ó, né? O micropore, que é uma fita boa para fazer cobertura, ao invés até do esparadrapo, porque a pele do paciente às vezes ela é frágil, né? Eu pego lá muitos idosos para poder fazer curativo, né? Eu não vou colocar um esparadrapo, é uma agressão à pele do paciente, né? Então a gente usa um micropore, tá? Esse micropore aqui, ó, ele é bem legal, né? É um quase antialérgico, mas pode ser que dê alguma irritaçãozinha assim na pele do paciente pelo constante uso, né? Mas evita usar esparadrapo, eu sempre uso o micropore. Mas a gente pode estar usando, por exemplo, a atadura. Vou fazer um curativo aqui no paciente, no braço do paciente, no antebraço dele, ou na coxa, ou na perna dele. Eu não preciso usar o esparadrapo, uso a atadura, né, para poder proteger. Porque aí não tem o contato da fita adesiva na pele do paciente. Que a fita adesiva, por mais antialérgica que ela seja, com o tempo de uso ali, diariamente, acaba dando uma irritação ali, tá? Outra coisa importante, a cobertura do curativo não precisa ser uma coisa exagerada. Às vezes a ferida é pequenininha e a cobertura é isso aqui, ó, né? Para quê? Para que isso tudo? Eu posso medir mais ou menos 1 ou 2 dedos ali de distância da ferida e fazer a fita adesiva ali. Não precisa pegar aquela fita e esticar todo no glúteo do paciente para poder fazer aquela cobertura. Não há necessidade disso, né? Você usa o tamanho adequado de acordo com a ferida. Uma vez eu fui fazer um curativo de uma ferida, né? E era isso aqui, no glúteo do paciente, quase pegando os 2 glúteos dele, né? Lá no cóccix dele lá, desse tamanho assim, mais ou menos. E aí eu peguei, foi um grande, vou pegar bastante gás, bastante não sei o que, peguei muita coisa. Aí quando eu fui tirando o curativo, cadê a ferida? A ferida era isso aqui, com uma cobertura desse tamanho. E aí o que o pessoal estava fazendo? Cuidando da ferida, mas agredindo a área boa do tecido em volta da ferida, né? Porque a fita adesiva ela acaba agredindo a pele boa. Então não precisa fazer isso. Então você vai usar a medida correta, né, para poder cobrir aquela área ali. Não usa muito tecido bom em volta não há necessidade disso.
Outra coisa interessante é a estética do curativo, ela conta muito. Então, se você pega essa fita aqui, e se for fazer por aí, igual o pessoal faz, olha como que sai torto. Tá vendo? Sai torto, né? Ó, fica uma coisa feia. Então, você vai pegar a tesoura e vai cortar aqui certinho para fazer esse curativo, tá? Então, você vai pegar ali um tamanho adequado, não precisa cobrir as costas todo do paciente, e vai cortar com a tesoura que fica certinho, tá? Retinho, para ficar uma coisa bonitinha, tá? Tem às vezes curativo que você olha assim e você pensa que está muito grave, né? Nossa, deve estar grave isso aí. Não, não está nada, é um negocinho à toa. Só que a cobertura que você fez dá a entender que está muito grave. Então, não precisa fazer isso, tá? Mas usa a tesoura sempre para poder fazer. A gente sempre pede material de bolso para levar para o hospital no estágio. É a tesoura para você usar fazendo o curativo corretamente, se você for fazer. Caso for enfermeiro, o enfermeiro já está ciente que tem que fazer, tá? Outra coisa importante, o curativo ele tem duração de 24 horas. Então, sempre após o banho, a gente vai realizar os curativos do paciente. Eu digo hoje porque às vezes o paciente ele tem muitos curativos para fazer, para ser realizado. Então, a gente vai fazer isso quando? Sempre após o banho ou sempre que necessário. Vamos supor que o paciente está lá bonitinho, demos o banho nele e agora fizemos o curativo, só no outro dia vai fazer o curativo após o banho. Mas pode ser que esse curativo do paciente, durante o dia, sujou de fezes, de urina, ou está com muito exudato saindo ali, sujando. Então, é necessário realizar a troca do curativo, tá? Então, sempre que necessário, a gente vai realizar a troca. Mas se não houver nenhum imprevisto, permanecer bonitinho lá nas 24 horas, só troca no outro dia após o banho, tá ok? Uma coisa muito interessante também, legal, é a gente identificar esse curativo. Como? Você vai pegar um esparadrapozinho pequenininho, você cobriu com micropore. Só que tem pessoas que escrevem em cima do curativo, não sei se vocês já perceberam isso. Eu acho isso uma falta de higiene até, porque a caneta em cima do curativo, né, fica até uma coisa ruim, né, até para a gente ver o nosso material. Então você vai pegar um pedacinho de esparadrapo, vai pegar o seu carimbo, carimbar aquele esparadrapo, vai botar um visto e colocar a data que você realizou. Então hoje é dia 9, né? Eu estou no turno eu estou trabalhando diurno, não estou à noite. SD quer dizer serviço diurno. E colocar a data e vou assinar. Dá um visto só, já está o carimbo. Se eu fosse da noite, SN, serviço noturno. Vou botar SN, né? Aqui na minha mão, SN, carimbei, botei SN e vistei. Botei a data de hoje. Vou pegar aquele esparadrapo e vou colar em cima da fita que eu coloquei para cobrir. Então não se usa ficar escrevendo em feridas, no curativo. Que isso? Isso é completamente errado, tá? Então você pega um esparadrapo bonitinho, identifica lá a data com seu carimbo e dá um visto lá, para saber que você fez naquele dia. Isso é muito importante. Assim como punção venosa também, a gente identifica a data que nós fizemos a punção venosa, né? E qual foi o dispositivo utilizado, Gelco 20, Gelco 22, Gelco 24, Gelco 16, Scalp, a gente identifica para saber qual o dispositivo que está ali. E são dados importantes, porque uma nova punção, eu já sei qual que eu vou pegar, porque lá está identificado. Tá? Existem diversos tipos de coberturas. Existe tegaderme, existe o hidrocoloide, existem algumas medicações mais específicas para curativos. E aí, o que eu vou querer? Que no caderno de vocês, né, para trazer ao retorno, assim como os outros que eu já pedi, vocês vão pesquisar os tipos de coberturas que tem. Vocês vão pesquisar e definir para que tipo de feridas. É isso que eu quero. O que é e para que tipo de ferida vai ser usado. Então você vai colocar lá no seu caderno lá os tipos de coberturas de curativos, né? E vai colocar a definição deles, tá bom? É uma outra pesquisa no caderno, gente, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Depois que você fez o curativo, né, pessoal? É claro, né, você vai tirar todo o material, vai levar para o expurgo. O expurgo é uma sala onde a gente coloca os materiais contaminados, as roupas sujas, né? Despreza algumas secreções, urina, essas coisas assim, lá no expurgo lá. Então, o material, a bandeja que você usou, as pinças que você usou, você vai colocar lá no expurgo lá, tá ok? Para poder lavar. E depois ir para a central de material de esterilização, que é a CME. E aí nós temos aí agora, falar um pouquinho sobre oxigenoterapia. Oxigenoterapia é a maneira que nós temos de ofertar oxigênio ao paciente, O2, né? Existem diversas maneiras que a gente vai ofertar oxigênio para o paciente. Mas em que momento que esse paciente vai precisar de um oxigênio? Quando eu falo oxigenoterapia, estou falando que é uma terapia de oxigênio
que ele vai ficar alguns dias com, com aquele oxigênio. Por isso que é oxigenoterapia. Se eu falo soroterapia, eu estou dizendo que o soro vai ficar alguns dias. Se eu falo antibiótico terapia, o antibiótico vai ficar 7 dias, 14 dias, 21 dias. Então, oxigenoterapia, o paciente vai ficar lá com vai ficar com oxigênio, alguns dias lá, né, com esse dispositivo recebendo oxigênio. Tá? Em que momentos que o paciente poderia precisar desse oxigênio? Existe DPOC, né, doença DPOC, que é doenças obstrutivas pulmonares crônicas, né? Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Então o paciente tem lá um enfisema pulmonar, ele tem asma, tem bronquite, né, em estágio avançado, ele tem câncer de pulmão, isso aí vai obstruir os brônquios do paciente para ele poder respirar. Por isso que a gente fala que é obstrução, tem secreção, tem edema ali, está inchado aquele local, né, as paredes dos pulmões não estão mais com aquela elasticidade de, né, insuflar, né? E aí então o paciente a gente caracteriza como uma DPOC. O que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que são algumas dessas que eu falei, a asma, né? Bronquite, enfisema pulmonar, o câncer, tá? São algumas doenças obstrutivas, né? Conhecida como DPOC. E aí às vezes, num estágio muito avançado, esse paciente ele é dependente de oxigênio, ele precisa respirar através de oxigênio. E como que a gente pode estar ofertando a ele? Quais são os dispositivos que eu posso estar ofertando oxigênio ao paciente? Eu posso estar ofertando a ele através de um catéter tipo óculos, que é isso aqui, ó. Isso aqui é inserido no nariz do paciente, né? Aqui nas narinas, passa aqui pela cabeça do paciente, a gente ajusta isso aqui, ó, fica aqui atrás da orelha, por isso alguns têm até uma perninha aqui, né? Tipo um óculos mesmo, né? A gente coloca aqui, e essa outra parte aqui então... Caiu aqui. Essa outra parte aqui então, ó, ela é acoplado a um circuito desse aqui, né? Esse circuito aqui, ó, ele fica todo esticadinho, né? Ó, acoplei aqui. E essa outra ponta, eu pego aqui um copo, né, umidificador e acoplo aqui, ó. Por que ele é um copo umidificador? Porque ele precisa ter aqui dentro água destilada, né? Água aqui dentro, até aqui o nível máximo aqui, ó, de água. E essa parte aqui, esse circuito aqui dentro, ó, quando o oxigênio ligado lá ao oxigênio, né, na parede, aí aqui vai começar a sair uma névoa. Essa névoa então vai vir por aqui e vai entrar dentro das narinas do paciente e aí a sua oxigenação vai melhorar. Então existem alguns dispositivos, né? Que é esse catéter tipo óculos, existe a cânula nasal, aqui ó, está aqui dentro, embalada, uma cânula nasal, eu tinha uma aberta aqui, mas eu vou abrir essa aqui. Ó, cânula nasal, pode ser mais fininha, né, na realidade, bem fininha. Ela vai ser inserida aqui no nariz do paciente e acoplado também, tipo catéter tipo óculos, nesse circuito que eu já falei para vocês, né? Esse aqui, ó, aí acopla aqui, no copo umidificador com água, e você coloca isso aqui na narina do paciente. Sendo que eu não posso colocar isso aqui lá de qualquer maneira. Então a gente vai fazer aqui uma mensuração aqui, ó, do lóbulo da orelha até a ponta do nariz. E é isso aqui que vai entrar na narina dele. Vai ficar lá na orofaringe dele. Então o oxigênio vai entrar por aqui, isso aqui dentro da narina, porque eu fiz a mensuração, eu medi até onde eu vou introduzir essa sonda. Do lóbulo da orelha, a ponta do nariz, ó, até aqui. Então aqui eu vou colocar na narina, qualquer narina dele, vou acoplar lá e vou abrir o oxigênio. Esse oxigênio vai ficar lá na parede. Não sei se vocês já observaram que na emergência ou no CTI, que já entrou, né, ou até no quarto, na enfermaria, existem algumas saídas de gases. Existe o verde, que é o oxigênio, existe o amarelo, que é ar comprimido, e existe o branco ou cinza, depende, né? Alguns até azuis, né? É o vácuo, que serve para aspirar secreções. Mas vamos falar do verde, que é o oxigênio. Então, esse aqui é um fluxômetro. Esse fluxômetro aqui, ele tem uma bolinha de mercúrio aqui, né, que ele é acoplado naquela saída de gases lá. Tá? E aqui, você consegue abrir, e essa bolinha de oxigênio, quando acoplada na saída lá de oxigênio, você abre, ela começa a subir.
E eu não sei se vai dar para vocês verem muito bem aqui, mas quando a gente voltar eu vou mostrar isso para vocês, né, para vocês se segurarem. Tem aqui as numerações de 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros. Porque o médico prescreve assim, ó, oxigênio contínuo através do catéter, né, de O2 ou através do catéter nasal ou de macronebulização, 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 3 litros por minuto. Ou seja, se você começar a abrir aqui, a bolinha que está aqui, tipo aquela bolinha do mercúrio, né, começa a subir. E aí onde ela parar, aí vai ser designado que está entrando 2 litros, 1 litro ou 3 litros. Posso abrir tudo, essa bolinha vai subir, mas não há necessidade. Geralmente, o médico ele prescreve lá 1 litro, 2 litros, no máximo 5 litros, né? Não passa disso. Então aqui, ó, isso aqui vai ser acoplado na parede, o fluxômetro. Esse copo com água, que é o copo umidificador, vai ser acoplado aqui, ó. Ó, isso aqui está na parede. E aí então, isso aqui vai ser acoplado aqui, ó. Vai ser acoplado aqui e vai ficar assim, ó. E o cateter, então, lá no nariz do paciente. Tá meio embolado aqui, mas no dia eu vou mostrar para vocês, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é um copo umidificador com fluxômetro, tá? E a gente vai ligar ele no oxigênio. Vou fazer nebulização. Vou usar também isso aqui. Isso aqui eu vou usar acoplado na parede, na saída de O2, oxigênio, e vou colocar o circuito aqui que vai até o copinho de nebulização para fazer a nebulização da criança, do adulto, tá? Isso aqui se chama umidificador de O2, né? Ou seja, por que ele é umidificado, umidificador? Porque tem água ali dentro para esse ar sair umidificado e não sair um ar seco para o paciente. Existe macronebulização, que é outro dispositivo. O nome já diz, né? Nebulização seria essa máscara pequenininha, mas quando eu falo macronebulização, eu uso uma máscara maior. Eu uso essa máscara aqui, a máscara de Hudson, que coloca aqui no paciente, ó. E aqui acoplada aqui, né? Um circuito que a gente até chama de traqueia, né? Ó, porque ela parece uma traqueia, né? Tá vendo? É um circuito de respirador, mas que é acoplado aqui, ó. Aqui, sai aquela névoa também, porque esse copo aqui também é maior, não sei se vocês observaram, esse copo aqui de macronebulização, ele é maior. Olha o copo de um cateter de óculos, ou um nasal, é pequeno, só que esse aqui é maior. E aí você coloca água aqui dentro também, ó, se você abrir, ó, tudo de rosca, ó, coloca água aqui dentro. Existe o limite máximo aqui, você pode colocar até mais ou menos aqui assim, ó, tá? Não tem problema. Depois você fecha o copo de macronebulização, acopla lá no fluxômetro. Vou pegar aqui o fluxômetro de novo aqui, ó. Vou tirar o copo de umidificador porque o médico pediu para colocar macronebulização. Ele vai ser acoplado aqui perfeitamente. Ponho na parede e vou instalar aqui, ó. Quando eu abrir aqui, tantos litros que o médico prescreveu, aqui vai começar a borbulhar. Aí vai começar a sair uma névoazinha aqui. Sai aqui e o paciente respira essa névoa. Alguns falam fumacinha, mas não é fumacinha, é névoa, né, que se fala, tá? Vocês vão ver muito esse termo, né, fumacinha. Talvez para explicar ao paciente melhor, né, fumacinha, que se fala névoa, às vezes ele vai pensar que é neve, né, que vai sair ali. Mas é uma fumacinha que a gente fala névoa, tá? Nesse aqui, geralmente, ele cabe até 500 ml de água destilada, né? Em criança, geralmente, a gente usa menos, quer dizer, 50, né? Mas eu não posso deixar essa água secar, porque o intuito desse oxigênio é umidificar. Ele tem que ser umidificado. Ele só vai ser umidificado quando eu colocar água aqui dentro. Então, eu não posso deixar secar aqui, porque aí também, se secar, a névoa não sai. Aí sai aquele oxigênio seco para o paciente, aquele ar seco, que para ele não resolve nada. E automaticamente, quando você vê que um paciente está com uma saturação muito baixa de oxigênio, né, ao invés de estar saturando 100% de oxigênio, ele está com 70%, 80%, quando você coloca uma macro nele, ou você coloca um catéter nasal, né, de oxigênio umidificado, você vai ver que logo assim a saturação dele começa a subir. Isso porque ele tem uma doença obstrutiva, né, pulmonar, que é a DPOC. Tá? Então, esses dois dispositivos, né, são os mais usados no hospital. Em criança,
a gente usa tenda, eu não sei se na apostila, deixa eu ver aqui. Sim, na página 36, vocês vão ver a tenda. Tenda é tipo um capacete de acrílico que coloca oxigênio para a criança, que a criança é difícil ficar com uma máscara dessa, ou um catéter nasal, não tem como ela ficar. Então, ainda mais recém-nascido, bebezinho. Então, o que a gente usa lá na UTI neonatal, principalmente, e em alguns casos na pediatria, CTI pediátrico, a gente usa a tenda. A criança deitadinha, põe a tenda aqui de acrílico, coloca o oxigênio pela lateral, a gente abre, mesmo processo ali do fluxômetro, do copo umidificado, e ali então entra o oxigênio para a criança. Porque ela mexe muito a criança, né? Não tem como a gente botar um catetezinho nasal nela, tem que botar a tenda mesmo, tá? Ou capacete, né? A gente pode estar ofertando também o oxigênio ao paciente através da traqueostomia. Eu acho que eu já falei sobre isso, não lembro, né? Traqueostomia é aquela cânula onde o paciente respira por aqui. Independente se ele está respirando pelo nariz ou por uma cânula ou por um tubo na boca, que esse TOT aqui, o tubo orotraqueal na boca, através de aparelho, a gente pode ofertar oxigênio para ele, fazer nebulização para ele, dá para fazer. Só que quando eu faço nebulização com um paciente traqueostomizado, uma traqueostomia dessa aqui, né, uma cânula dessa no pescoço, eu não posso botar essa máscara aqui. Essa máscara é colocada aqui. Existe uma máscara específica para fazer nebulização que ela é meio que, tipo meia lua, assim, ó, né? Ela tem esse formato assim, ó, tá vendo? Que acopla direitinho aqui, ó, na traqueostomia, porque essa aqui é mais pro formato do nariz. Mas a de traqueostomia, ela é assim. Mas se eu não tiver essa de traqueostomia, dá para fazer por aqui. Se eu não tiver essa máscara, dá para fazer até por aqui, ó. Só que alguém tem que ficar segurando, né? Então a traqueostomia é uma maneira que o paciente tem para poder respirar, né? E a gente pode ofertar oxigênio, fazer nebulização por aqui, tá? Sem problema nenhum. Assim como na traqueostomia, como também no tubo que eu falei para vocês. Existe o TOT, que o paciente está respirando através de aparelho, esse tubo é inserido pela boca e vai lá na traqueia do paciente, que chega lá na divisão dos brônquios, né, para chegar aos pulmões. Então a gente consegue ofertar oxigênio para ele por aqui e também fazer nebulização com ele por aqui. Existe todo o mecanismo, é claro, né, que eu não tenho aqui, da gente ofertar esse oxigênio, mas só na prática mesmo, no CTI, que vocês vão ver isso, tá? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui da apostila. Esse capacete que eu falei da criança, né? A máscara, é chamada máscara de Rude, tá? É o nome específico dela. Alguém pode falar para você assim, é o paciente com TQT. O que é um paciente com TQT? É o paciente que tem traqueostomia. São as siglas, as vogais aí T, Q e T. Traqueostomia. É muito comum, às vezes, uma prova cair paciente com TQT. Então, o que é TQT? É traqueostomia, que serve para quê? Para o paciente poder respirar. De repente, ele teve algum problema nasal, orofaringe, né? Não consegue mais respirar de forma natural, então ele vai passar a respirar pela traqueostomia, uma abertura que é feita no pescoço, e colocar uma cânula dessa aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Eu acho que não, né? Tipo óculos, a Venturi, que é essa máscara aqui de Hudson, Venturi também, de macronebulização. Acho que basicamente é isso aí, tá? Um outro assunto para terminar aqui, essa parte aqui, é sobre o preparo do corpo pós-morte, que não tem como eu fazer isso aqui através das câmeras, né? A gente vai fazer isso no boneco aqui, né? Preparar o boneco pós-morte. Mas existem algumas coisas que vocês precisam saber em relação ao preparo desse corpo, né? Por exemplo, é o respeito que tem que ter. Estamos cuidando de um corpo, né, que teve uma história, uma vida, né, e que tem familiares que mesmo pós a morte querem o respeito. Muitas vezes a gente vê profissionais, né, que não têm esse tipo de consciência, então pega o corpo de qualquer maneira, né, muitos até zombam desse corpo, né, e existe isso aí. Então a primeira coisa que tem que ter é o respeito, porque como sempre falo, pode ser um familiar nosso e a gente vai querer respeito, né, pelo aquele corpo ali. Mesmo que eu não tenha um laço afetivo com ele, não conheço, mas o respeito tem que ter sempre, né? Qual seria o objetivo, né, na página 38? Preparar o corpo para o funeral, sendo que a gente não prepara o corpo, a gente não veste, não faz maquiagem nesse corpo, a gente só faz o tamponamento. O que é tamponar esse paciente, né? É você pegar o algodão, né, com pinça e você encher os orifícios dele cheio de algodão, como ouvido, narina, boca, se tiver traqueostomia e reto e vagina. Então esses orifícios, né, têm que ser
feito um tamponamento com algodão. Quem faz isso é o técnico, né? E para mim, quando eu comecei na área da saúde, acho que o pior problema que teria para mim seria o corpo, né? E conforme já falei anteriormente, o meu primeiro estágio como técnico foi dentro do CTI e o meu primeiro paciente foi a óbito. Então eu tive que perder esse medo, né? Essa coisa que a gente tinha de infância, né? De morte, né? Um pouquinho ainda eu tenho, mas hoje eu encaro de uma maneira mais diferente. Então existe obstáculo na área da saúde que você pode ter, mas que você com certeza vai enfrentar isso aí e vai tirar de letra isso aí. A única coisa que a gente não pode fazer, que eu sempre falo, é por estar acostumado naquela área por tanto tempo, se acostumar com as coisas, né? E tratar o paciente friamente, né? O afeto, o respeito tem que sempre haver, tá? Então, é um corpo que está ali, que a gente vai preparar, fazer o tamponamento com ataduras, né? Para que serve a atadura? Às vezes o paciente ele pode ter uma queda, né, da mandíbula, ficar de boca aberta. Então a atadura vai passar por aqui. De novo, caiu aqui o meu microfone. Vai passar por aqui para poder fechar essa boca. Eu posso usar alguns esparadrapos, às vezes, para poder fechar as pálpebras do paciente, o olho, que às vezes fica com o olho aberto, né? Então, para a família, isso não é legal. Então, o preparo do corpo é nesse sentido, não é você vestir. Quem vai fazer isso é a funerária. Vestir e maquiar, que em alguns casos acontece, maquiar, é a funerária. A gente vai só preparar esse corpo, dar um banho, o paciente morreu, fez a parada cardíaca, tentamos reanimar, e nesse meio tempo ele evacuou, urinou, você vai limpar, fazer a higiene do paciente, né? E depois preparar esse corpo com algodão. Existem curativos, ele está com punção venosa, você vai tirar o dispositivo e vai cobrir ele. Está com traqueostomia, vai tirar essa cândula daqui e vai cobrir aqui, fazer curativo aqui com gases e micropórios esparadrapo. Nesse caso pode ser esparadrapo, tá? Ele está com uma gastrostomia no estômago. Você vai tirar aquela gastrostomia e vai fazer um curativo. Todo curativo, toda, né, a parte invasiva que ele tiver no seu corpo vai ter que ser retirada. Tá com sonda vesical para urinar, vai retirar a sonda. E aí vai deixar o paciente de fralda, vai limpar o paciente, deixar de fralda, né? Para poder esse corpo ir depois o paciente para a funerária, funeral com a família, para a capela, né? Ou então para a autópsia, né? Então nós temos que fazer isso. Então eu vou usar algodão, bastante algodão, a pinça, principalmente a pinça anatômica, né, que é aquela dente de rato ou não, para você introduzir o algodão, ataduras para você amarrar o braço do paciente, né, nessa posição aqui, e os pés do paciente também, porque às vezes o pé do paciente tem que ficar, né, um formato que dê para botar no caixão, então eu não posso deixar o pé caindo, então eu vou botar o pé assim sempre em pezinho, tá? Não pode estar o pé assim, tem que estar assim. Vou mostrar aqui para vocês na prática com o boneco. E outra coisa importante é a identificação. Então, quando o paciente ele vai a óbito, eu tenho que identificar na página 38, que está aí, ó, a hora. Fechar os olhos, já falei, né? Aqui é a hora, nome do médico, sexo do paciente, se é feminino ou masculino, prontuário, né? O leito que ele se encontra, enfermaria, são dados importantíssimos para não trocar o paciente, né, de um familiar com o outro. E como que eu faço isso? 2 identificações contendo lá o nome, a hora, o número do prontuário, o leito, enfermaria, o nome do médico que atestou o óbito. Uma vai no tórax dele, sem roupa, o paciente vai sem roupa, somente com uma fralda. Uma no tórax dele e outro com a mortalha. Mortalha é aquele saco, né, que a gente coloca o paciente que tem um zíper ali. Quando você colocou o paciente dentro da mortalha, né, você vai fechar e por fora então tem que botar uma outra identificação idêntica que você botou lá dentro. São 2 identificações, né? Uma no tórax dele, na pele dele mesmo, e outra em cima da mortalha depois que você fechou. Vou chamar o maqueiro, para o maqueiro conduzir esse paciente, né, até a geladeira, o necrotério, até a capela. Tá? E aí, embora estando o paciente morto, eu tenho que ter muito cuidado com a cabeça do paciente para não deixar nenhum trauma, não machucar, porque senão a família pode pensar que o paciente não morreu daquela doença, morreu porque está machucado. Então, se você machucar o paciente, deixou o paciente cair, passou para a maca de qualquer maneira, bateu a cabeça, criou um hematoma ali, né, houve uma abertura ali, ela pode acusar o hospital, o plantão, que o paciente não morreu da doença, e sim do trauma que sofreu. Então, mesmo depois da morte, eu tenho que ter muito cuidado com isso, tá? Eu tenho que cuidar do paciente como se estivesse vivo na realidade. O cuidado tem que prevalecer até pós-morte, tá ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Professor, não tem a mortalha no hospital, então você vai enrolar ele no lençol.
vai pegar um lençol, até o lençol da própria cama dele, vai enrolar esse paciente, né, fechar a cabeça, os pés, tudo bonitinho. E chamar o maqueiro. Quem transporta até a capela, até o necrotério, é o maqueiro, tá? Você pode até conduzir, levar para poder ajudar a passar lá, mas geralmente não há necessidade não. E a gente vai preparar o boneco aqui, né, como se estivesse morto, quando a gente voltar também, tá bom? Eu acho que é só isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí essas 3 técnicas aí, do preparo do curativo, né? Da oxigenoterapia e do preparo pós-morte, do preparo do corpo pós-morte de um paciente. Tá? A gente vai falar mais, fazer no retorno. Lembrando que o nosso decreto de retorno às aulas já saiu, né? Retorna agora em setembro, no dia 15, só que nós estamos nos preparando ainda. E as aulas teóricas, já fiz um cronograma para o retorno dia 28 desse mês, né? Porque voltar dia 14, dia 15 não é muito viável porque é na metade do mês. Então vai ficar uma coisa confusa para vocês com aulas presenciais, aulas online, né? E aula presencial. Então eu achei melhor, eu e a Márcia conversamos, achamos melhor deixar para a última semana do mês, que aí dá mais uma semana para iniciar o outubro, né? E realizar as provas também. As aulas de laboratório eu já estou com vontade de repente, na semana que vem, outra semana, já retornar. Mas eu vou anunciar para vocês até no máximo sexta-feira. Então vocês já vão se preparando, se organizando para isso. E de repente na sexta-feira eu vou postar um vídeo, né, para o primeiro grupo, tá bom? O primeiro grupo se inscrever em março. Retornar na semana que vem. Então, mas eu vou comunicar na sexta-feira, vou colocar um vídeo aqui, tá? Dia 11, colocar um vídeo do retorno das aulas do laboratório. Aulas em sala de aula só dia 28, mas também eu vou anunciar isso também, né, uma forma mais formal para todos os alunos de todos os grupos, né, não só aqui do laboratório. Mas o laboratório da semana que vem já estou com vontade de retornar já, tá? Então só acabando de organizar as coisas, porque exige uma exigência muito grande da secretaria, né? Então, a gente vai retornar. Outra coisa que vai acontecer também, nas turmas de laboratório que estão com o número acima, a gente vai ter que fazer 2 grupos, tá? Então, possivelmente, por exemplo, o pessoal de sábado de manhã, ele vai ter que ser inserido em 2 grupos, vai ter que dividir. Vai ter um grupo, né, no primeiro horário e um grupo no segundo horário. Tá? O grupo de quinta-feira, né? Quinta-feira, acho que é de manhã, quinta-feira de manhã. Está com 25 alunos, vamos ter que dividir. Então, de manhã, acho que 2 horas para cada horário, para cada grupo, tá bom, para fazer a prática. Então, 25, eu vou botar 12, né, e 13 alunos no primeiro horário e no segundo horário. Isso tudo só na parte da manhã. Então, isso também vai acontecer. Tá bom? Então, a gente vai estar se falando novamente até sexta-feira. Na sexta-feira, provavelmente eu estou postando aqui um vídeo orientando sobre isso, tá? Como vai ser. Tá ok, pessoal? Fiquem tranquilos que já está tudo caminhando para o retorno mesmo, tá? Estamos aqui preparando para receber vocês aqui de forma segura. Mas vou pedir também para vocês, né, que tenham consciência se estiverem, né, alguns tipos sintomas de resfriado, não comparecer, comunica a gente, né? Professor, eu estou resfriado, é aconselhado, não vai comparecer, por favor, tá? Teve casos, né? Você já teve Covid, já foi confirmado que você teve, você tem que ser reavaliado, tá? Não vem assim, vai passar pelo médico, fazer uma nova reavaliação, novos exames, para saber como você está. Isso é muito importante, tá? E você também se prevenir, o comparecimento às aulas tem que ser de máscara, tá? Álcool gel, uso do álcool gel, lavagem das mãos, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, mas vocês também têm que fazer a parte de vocês, tá? O distanciamento das cadeiras vai acontecer, mas eu gosto muito daquela coleguinha, daquela menina, vai sentar separado, dando o intervalo, o espaço, né? Que a secretaria pediu a gente, tá cobrando da gente, então isso tem que acontecer, tá bom? Por isso então que eu optei em fazer 2 horários para cada, né, as turmas cheias de laboratório, e também sala de aula também será assim. Tá ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.